Jurídica, em dia com a lei, com Simone Porcaro. Muito bem, mais uma vez a participação da advogada Simone Porcaro no quadro Em Dia com a Lei. Simone, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Que prazer imenso estar aqui mais uma vez. Como sempre, eu falo e repito, amo. Eu também. Oh, que coisa maravilhosa. Você não vai me perguntar sobre o Flamengo não, né? Não, porque eu já ouvi você falar para a Cris mais cedo que perdeu! Perdeu! Mas é uma maldade fazer isso com os jogadores brasileiros, né? 3.000 metros de altitude. 3.640 metros de altitude. Coitados. Que isso, cara? Eu não entendo o que esse povo pensa na cabeça, porque... Quer dizer, pensa na cabeça é óbvio, né? Mas eu digo pelo seguinte, você vê que o sujeito quando vai escalar, por exemplo, os Alpes, né? E tem essa altitude, eles costumam ir 1 mês ou 2 meses de antecedência. Sim, é para fazer a adaptação. Se adaptar, né? e depois fazer a escalada. Não, vai fazer. Só a CBF para aceitar essas coisas. Pois é. Eu queria ver ela impor e falar assim, os times brasileiros não vão jogar na altitude. Acabou a Libertadores, acabou a Sul-Americana. Pois é. Vai ficar sem os brasileiros? Não tem jeito. Não, são os melhores do mundo, não tem jeito. Então não tem jeito. Mas enfim, vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos tratar de assunto sério. Curiosamente, né, a sua pauta hoje, que não foi pensada sobre isso, por coincidência, mas foi uma pauta que tem tudo a ver com um acontecimento dramático, triste, lamentável que aconteceu essa semana, que foi a morte do Joca. Isso. Aquele cão Golden Retriever, que foi extraviado, né? Ele ia para o Mato Grosso, a empresa aérea acabou levando para Fortaleza. Diz que chegou lá, ficou exposto ao sol, preso dentro da caixinha, e o cão se estressou e morreu. Fato é esse, lamentavelmente. Verdade. Aliás, inclusive, antes de te perguntar, se me permite, criar até uma campanha. Vários cães, eu estava vendo ontem na internet, vários cães nos aeroportos, com a plaquinha assim, nós não somos bagagem, nós somos o amor da vida de alguém. Exatamente. Eu achei linda. E agora, eu sei que a empresa aérea, inclusive, suspendeu temporariamente o transporte de animais. Eu também li essa matéria. Mas, pois é, então a Simone hoje vai tratar da responsabilidade do transportador de passagem e de bagagem, de passageiro e de bagagem. Por favor, Simone. Pois é, inclusive eu achei interessante a pergunta do dia, né? Que vocês colocaram exatamente, aí essa enquete. Você já teve a bagagem extraviada. Porque tudo tem relação, né? É o Joca que morreu, é a bagagem que extraviou, é o compromisso que você tinha em outro lugar que você perdeu, é o acidente, você ter caído dentro do ônibus. Porque quando a gente fala de transporte, a gente tem que trazer isso para todos os... No geral. Terrestre, aéreo, marítimo, né? São todos os transportes. Então, Marcelo, o que acontece? Quando você compra uma passagem, seja ela aérea, terrestre ou marítima, qualquer meio de transporte, você está firmando um contrato. E quando você firma esse contrato obrigatoriamente tem que ter um resultado. Sim. É um contrato com uma finalidade que exige-se precisão. Então, se você faz esse contrato e a empresa que você contratou não cumpre aquele contratado, ela tem que responder por isso. Inclusive, você paga um seguro quando compra um bilhete de passagem, né? E mesmo que não pagasse, porque a responsabilidade da empresa transportadora ela é objetiva. O que significa isso? Se acontecer alguma coisa nesse percurso ou em razão desse contrato, eu terei o direito a ser indenizado, independente da empresa de ter culpa ou não. Tá certo? Existe somente aquelas excludentes da responsabilidade dessa empresa, na hipótese de existir caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do contratante, do passageiro. Então, nesse caso, exclui. Então, por exemplo, o passageiro comprou uma passagem aérea, mas não chegou na hora para poder tomar o avião. Obviamente, eu estou dando um exemplo bem extremo para ficar claro. Sim. Obviamente, a empresa não tem responsabilidade com isso. Eu contratei uma empresa, o caso que você contou mais cedo, da sua amiga. Pois que a bagagem saiu de Porto Seguro, parou no Galeão, no Rio. Isso. A bagagem dela, depois de uns dias, encontraram lá em Paris. Pois é. Então, você imagina o seguinte... Vamos supor que essa sua amiga estivesse indo para Paris. E a bagagem dela tivesse roupa de inverno, né? Que fosse para inverno. Chega em Paris,
a bagagem dela não chegou, ela está saindo do Rio de Janeiro, que é quente, né? Por exemplo. Chega lá, ela não tem nem roupa para ela vestir. Não tem. Né? Porque foi tudo para Fortaleza ou para Porto Seguro. Porto Seguro. Então, o que acontece? A obrigação dessa empresa, além de pagar o objeto extraviado, ela tem que pagar pelas roupas que a sua amiga comprar lá em Paris, porque ela vai precisar disso. Ela tem que assumir isso também? Ela compra, mas depois ela é ressarcida, porque ela não tem como acionar imediatamente. É muito pouco provável que essa empresa vá disponibilizar algum valor, porque a bagagem pode estar em Paris, sim, não ter chegado naquele momento. Quer dizer, você compra, guarda a nota fiscal. E recebe, e ainda os danos morais que esse extravio aconteceu. Então, a responsabilidade, né, a obrigação de reparar o dano, ela é de natureza material e de natureza moral. E quando a gente fala de dano moral, a gente se estende, inclusive, a algumas variantes deste dano. Por exemplo, a perda de uma chance. Eu estou indo para Paris fazer um congresso, participar de um congresso, ou ir a um casamento. Sim. E eu perdi esse casamento, eu perdi esse congresso, ou eu perdi esse concurso. Então, isso também é reparável. Então, veja bem, às vezes as pessoas se dão por satisfeitas quando recebem o reembolso da passagem. Não é apenas o reembolso. Não é apenas isso. A reparação pelo dano, a responsabilidade pelo transporte, por transportar, por cumprir aquele contrato, ela tem natureza ampla. Muito interessante isso. Então, por exemplo, o Joca que faleceu nessa loucura que aconteceu, se a empresa tivesse o cuidado de ter recebido, extraviou, chegou lá no destino equivocado dele. Se tivesse tido cuidado com ele... Imediatamente chamar um veterinário, sim, olha... Exato. Isso não... Provavelmente... O que a gente tem que fazer para mantê-lo e tal? Exatamente. Eles não tiveram esse cuidado. Não. Então, certamente, eles serão obrigados a reparar. Obviamente, a gente está dizendo certamente porque a gente sabe que está tudo sob investigação. É claro. Porque a gente está partindo também do princípio da notícia que a gente recebeu imediatamente. Então, nós não estamos aqui também, obviamente, fazendo nenhum juízo de valor, né? Nós não conhecemos aí os argumentos, os fatos concretos, que tudo vai ser... Mas o erro houve de qualquer forma porque ele foi para outro lugar. Com certeza. Não o destino. Com certeza. Se eu contratei porque se eu aquilo que eu disse no início, se eu fiz um contrato para ir para um destino X, eu não posso ir para o destino Y. Não, de maneira A empresa tem que me levar as minhas coisas para o destino que eu contratei. Então, a gente já parte do princípio que teve um erro. E esses erros são reparáveis. Obrigatoriamente. Tem que ser. Tem que ser. Nada vai pagar a vida desse cão. Nada. Nada. Mas minimiza, né? E pune. Porque, na verdade, quando você... o que a justiça entende por... impor a obrigação de indenizar, ela tem duas características importantes. Primeiro, a reparação do dano e, segundo, a punição para não haver reincidência. Por isso a importância da punição em valores significativos. E, infelizmente, às vezes, algumas tragédias geram mudanças radicais em vários setores. Com certeza. O caso da tragédia lá de Santa Maria, da Boate Kiss, sim, gerou uma mudança de comportamento e fiscalização nessas casas no Brasil inteiro. Sim, de fiscalização, de como montar uma casa. Exatamente. Né? A morte do Ayrton Senna na Fórmula 1 transformou a Fórmula 1 da água para o vinho, você lembra disso? De forma muito mais segura, com certeza. Então, algumas tragédias acabam são necessárias. Gerando benefícios lá na frente. Exatamente. Infelizmente. São necessárias para isso, né? A gente espera que essa sirva também de exatamente, com certeza. E tem que servir, né? E por isso a importância da punição com valores significativos. Porque imagina você impor uma obrigação de indenizar uma grande empresa no pagamento de R$1.000. Isso ele vai ser... Para ele isso não faz a menor importância. Não faz diferença. Então tem que ser... E a jurisprudência, né? O nosso ordenamento, ele prevê isso. Né? Uma punição que sirva como uma compensação, mas como um educativo, né? Exemplar, né? Mas só para a gente finalizar, para isso tem que constituir advogado? Para uma ação de indenização,
Existe o juizado especial que Sim. pode sim ser... E a Defensoria Pública. O juizado especial não necessariamente necessita de advogado para ingressar na justiça, mas eu sempre oriento que o advogado é o profissional que vai orientar melhor essa pessoa. Constantemente. Exatamente. E a gente fala sempre isso, da Defensoria Pública, dos escritórios escolas, dos advogados particulares também, da confiança, né, daquela pessoa, mas não pode, de jeito nenhum, se dar por satisfeito com o reembolso da passagem, porque isso não melhora o serviço. Não melhora. Você tem que fazer a coisa funcionar da forma correta. E, para isso, exigir todos os seus direitos. Exatamente. Isso aí. A advogada Simone Porcaro, mais uma vez conosco. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, os esclarecimentos e que essa tragédia sirva de exemplo para que mudem essas questões. Nossa, isso é horrível, cara. Isso é horrível. É muito triste, sim. É muito triste. Você perdeu uma bolsinha, você já fica desorientado. Pois né? é, Eu exatamente. não esqueço a vez que nós fomos viajar para São Paulo fazer uma apresentação lá, ainda quando o grupo estava na ativa. Eu fui a viagem inteira dentro do avião, preocupado com o meu violão que estava lá embaixe. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi lá. Você podia até não chegar, mas seu avião, seu violão. Falei, meu Deus do céu, meu violão. É verdade, então, assim. Você vê como que são essas coisas. É verdade. E a gente tem tanta preocupação. Quando a gente sai para viajar, a gente já tem esse medo, porque é tão recorrente, é tão comum isso acontecer, que você pensa, meu Deus, será que eu vou chegar no meu destino com a minha bagagem? Exatamente. Inclusive, por isso, eu, por exemplo, opto sempre que eu posso viajar com a minha bagagem de mão, de minha mão, bagagem eu também. interna. Porque enfio tudo ali dentro. Eu também. Vai na mão. Mais seguro. Marcelo, valeu, eu agradeço Simone. imensamente. Até semana que vem. Até Semana que vem é quinta-feira. Quinta-feira. Feriado é quarta. Você não vai emendar, não, né? Vou nada, quem dera. Um dia desse eu chego lá. Valeu. Advogada Simone Porcaro no quadro Em Dia com a Lei. Em Dia com a Lei. Com Simone Porcaro.